Então tá, pessoal, boa noite. A gente vai falar sobre revisão sistemática e meta-análise. Alguma de vocês já fez uma revisão sistemática ou uma meta-análise? Gurias? Acho que eu quero fazer para a revista Dan Higgs do Covid. Tu Nana tá disse. fazendo ou tu vai fazer? A gente fez. Estamos fazendo. Até dia 30. Tchau. Uma revisão sistemática, é isso? Ou uma meta-análise? Acho que é a meta-análise. Os dois. É, os dois. Vocês vão fazer uma meta-análise. Tá, então vocês não precisam dessa aula, né? Acho que eu vou pular essa aula. Vocês explicam não, como é que vocês fizeram. O Anchal dominou tudo e só foi dando tarefas para as gurias. Elas precisam. Só foi destinando as orientações. Muito bem. Vocês sabem qual é a diferença de revisão sistemática e meta-análise? Antes de começar, depois eu até posso explicar mais detalhadamente. Ou se não tem diferença, né? Tem diferença? Tu que fez a revisão sistemática aí, diz pra mim. Alô? Eu não sabia nem qual que era exatamente, se a gente estava fazendo uma revisão sistemática ou uma meta-análise, mas basicamente o que eu vou te dizer é o que a gente fez, para ver se dá para entender assim. A gente pegou 2 grupos de 3, a gente selecionou vários artigos, a gente colocou como é que chama, Nádia? Uma tabela? Excel? Eu acho que tu Não. vai explicar para ele, não vai dar para saber se é uma revisão sistemática ou não vai dar para saber, mas enfim. Tá, então eu vou falar, apresentar e depois vocês veem se enquadram no que vocês fizeram, o que vocês fizeram de fato, tá? Tá. Na verdade, a minha ideia com essa apresentação é ser absolutamente prático no objetivo desse grupo, né? Que é a construção de uma revisão sistemática com ou sem meta-análise, né? Então, eu vou colocar luzes em algumas informações que eu acho importante para quem vai fazer, né, esse tipo de trabalho, mas obviamente que não é uma aula completa sobre revisão sistemática e meta-análise, não vai tocar em todos os pormenores que vocês precisam para a vida de vocês, né? A ideia é aparelhar vocês para que vocês participem de uma revisão sistemática que pode ter meta-análise ou não, que é o que a gente pretende fazer nesse grupo. Então, o que é, então, uma revisão sistemática, né? É uma síntese das melhores evidências científicas para responder alguma questão clínica específica. Então, vocês vão pegar todas as informações científicas, né, em relação a um determinado tema e vão sintetizar nisso em uma resposta para uma pergunta que vocês têm. Então, a meta-análise e a revisão sistemática nada mais são do que uma consequência da medicina baseada em evidências. Porque o que a gente tem na medicina baseada em evidências? A busca de respostas com a melhor evidência científica em relação a um determinado tema, né? Então, na revisão sistemática e na meta-análise, a gente tenta juntar todos os estudos, todas as informações que se tem em relação àquele tema e tornar elas uma só coisa, né? Uma só informação. Então, analisar pormenorizadamente e com crítica cada uma das informações que a literatura nos traz. Então, vai lá, pegar 20, 30, 50 artigos em relação a um tema, uma pergunta que eu tenho, e ver o que cada uma delas tem de ponto fraco, ponto forte, pesa elas para lá ou para cá, e a partir disso chega a uma conclusão, a um resultado que não é o resultado de um trabalho em si, mas é o resultado da soma desses trabalhos. Então, isso é fazer uma revisão sistemática para chegar, então, numa informação específica que pode ser com ou sem meta-análise. Como que se deve fazer, então, uma revisão sistemática? A gente deve fazer ela de uma maneira transparente, né? Então, a gente tem que dizer exatamente o que a gente está perguntando, qual é a pergunta que a gente quer responder, e dizer explicitamente como que a gente selecionou os trabalhos, os estudos, para responder aquela pergunta. Se eu peguei só estudo randomizado, se eu peguei só série de casos, se eu peguei só estudo prospectivo de coorte. Então, eu vou dizer como que eu me propus a responder aquela pergunta para que eu tenha, então, a noção de qual força vai ter aquela resposta para aquela pergunta. Então, se eu fosse pensar assim, a maioria das perguntas eu deveria responder com um grupo de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade. A maioria delas. Mas nem todas as perguntas é possível se fazer um ensaio clínico randomizado. Algumas coisas, por exemplo, prognóstico, diagnóstico,
Não tem como fazer um ensaio clínico randomizado para dizer qual é o diagnóstico ou qual é o prognóstico, né? Então, eu vou juntar estudos de coorte, situações em que tenham coisas menos prevalentes, muitas vezes a gente nem tem ainda ensaio clínico randomizado. Então, a gente tem que pegar estudos de menor qualidade, né, em termos de evidência científica, e agrupar eles para dar a resposta que a gente tem para aquela pergunta no exato momento em que eu estou fazendo a pergunta, né? Então, vou pegar uma tecnologia absolutamente inovadora, por exemplo, laser para prolapso genital. Né? Eu vou ter lá um que outro ensaio randomizado. Então, se eu for tentar juntar esses estudos, talvez eu não consiga fazer uma resposta adequada. Então, eu vou pegar, nessa situação, eu vou dizer, olha, com as informações que eu tenho hoje, eu tenho tantos estudos de tal desenho, e esses estudos chegam a determinada conclusão. Mas talvez essa conclusão não seja uma conclusão definitiva, porque não foram os estudos de melhor qualidade possível, que são os ensaios clínicos randomizados. Lucas, Sim. depois vai falar de qualidade, como as gurias avaliam, acho que é legal, né? Sim, vou falar mais para frente. Ah, De beleza. escala de Haddad, aquelas coisas? Eu vou tocar mais para frente, Thaís, mas não vou entrar profundamente nisso. Mas acho que é uma informação também que é importante. A minha ideia é que para aparelhar elas para participar da revisão. Depois, a parte da análise dos resultados, essas coisas, talvez a gente tenha que fazer uma outra aula para falar sobre isso. Para como dar o valor que cada estudo tem, a força que ele vai representar dentro da meta-análise. Isso é uma coisa super importante, mas acho que isso, para elas que nunca fizeram uma revisão sistemática... Eu pensei nisso talvez não porque seja ponto inicial. a gente falou aqui num slide várias vezes em qualidade dos estudos, qualidade. Então, elas, pelo menos, acho que tem que saber que existe uma forma de mensurar isso. Ah, né? com certeza. Eu acho que isso é importante e a gente tem que ter isso em mente quando vai fazer a revisão, a meta-análise, enfim, né? A revisão sistemática, a meta-análise. A análise crítica que se faz dos estudos, ela pode ser feita através de scores, como a Thaís está falando. Então, tu tem alguns scores que dizem a qualidade de estudo de acordo com os dados que tu tem nos métodos desses estudos, né? Então, como foi feita a randomização, se houve cegamento. Então, tem uma série de parâmetros que vão dar maior ou menor qualidade para o estudo. E tem alguns scores que pontuam esses parâmetros e aí determinando qual estudo tem maior ou menor poder para determinar o desfecho. Então, a maneira de fazer, então, é transparente, é uma descrição explícita da técnica de seleção e da avaliação dos estudos avaliados. Então, como que eu avaliei esses estudos, né? E aí, uma das maneiras é de que a Thaís está comentando, de pontuações, de score, de qualidade. E tentando esclarecer quais vieses que esses estudos têm, que poderiam fragilizar as informações que eles trazem. Então, quando a gente conclui essa avaliação, a gente tem que pontuar que tal estudo teve menor peso por determinada situação, outro estudo teve maior peso por determinada situação. Então, que são os vieses que os estudos têm, que vão dar mais força ou menos força para eles. Que vão melhorar ou piorar a qualidade dos estudos. Lucas? Oi? Eu tenho uma dúvida que eu tinha antes, mas agora com a tua aula eu estou entendendo outra coisa. Eu posso misturar estudos de delineamentos diferentes, então, numa revisão sistemática? Não, teoricamente não. Quando tu vai fazer a descrição dessa revisão sistemática nas tabelas, tu vai considerar dentro de cada tabela só estudos de mesmo desenho. Então, tu pode fazer mais de uma revisão sistemática, né? E pode ter mais de uma conclusão ou mais de uma pergunta de estudo. Mas cada pergunta... Mas sempre comparar entre delineamentos iguais. Entre mesmos delineamentos, porque senão não tem sentido tu fazer uma comparação em estudos que delinearam diferente. Tá. O que eu tinha comentado, talvez tenha te confundido um pouco, é que quando tu não tem evidência de boa qualidade, tu pode usar os estudos de menor qualidade, mas desde que todos eles sejam do mesmo desenho. Tá, agora eu entendi. Entendeu? Tu vai fazer, a revisão sistemática foi sobre laser na incontinência urinária da relação sexual. Não tem nenhum estudo randomizado com esse tipo de desfecho, né? Então, eu vou usar o que tem, né? Então, isso acontece na avaliação preliminar. Quando tu está começando a revisão sistemática, tu faz uma revisão preliminar, que eu vou falar mais para frente. E aí, a minha ideia era avaliar laser na incontinência urinária na relação sexual. E aí, eu vou procurar isso aí randomizado em relação a essa pergunta e não acho nenhum. Então, eu nem vou entrar nos passos seguintes da revisão sistemática, que vai eventualmente chegar na meta-análise ou não, porque eu não tenho base de dados, né, base de estudos o suficiente para chegar lá.
Então, se a minha pergunta de estudo seguir sendo essa, eu vou ter que mudar um pouco a maneira de fazer a minha revisão sistemática. E aí, então, incluir estudos de série de casos ou estudos outros que não as revisões, os ensaios clínicos randomizados, porque não tem essa informação com o estudo dessa força. Perfeito, Esclareci, Ana? obrigada, prof. Uhum. Então, por que fazer, né? Porque a gente tem uma exposição cada vez maior à publicação médica, a gente tem cada vez mais revistas aparecendo. E a meta-análise e a revisão sistemática são maneiras de tentar juntar os estudos de boa qualidade para dar informação para quem está na ponta desse sistema, que é o clínico geral, ou o gineco geral, ou o urogineco da ponta, que não vai ler todos os artigos que estão saindo, mas que pode ler uma revisão sistemática, né, ou uma meta-análise, para ver qual a conclusão que se chega com a junção dessas informações. Então, a revisão sistemática e a meta-análise são uma maneira de filtrar as melhores informações e entregar essa informação para quem vai fazer uso delas. Então, são de muita importância, né? Elas têm tanta importância em termos de evidência científica quanto os ensaios clínicos randomizados. E dependendo da qualidade dessa informação, dessa meta-análise, né, ela vai ser mais importante que o ensaio clínico randomizado, porque ela é a junção de vários ensaios clínicos randomizados. Certo? Vocês veem ali embaixo que há um crescente aumento do número de publicações de revisões sistemáticas e de meta-análise ao longo dos anos. Eles partem de um número muito pequeno ali no início dos anos 90 para mais de 10 mil meta-análises publicadas por ano nas revistas científicas. Então, isso é uma consequência do maior número de publicações, né? A gente tem cada vez mais publicação, então a gente cada vez mais tem que tentar juntar essas informações para que a pessoa que vai ser usuária da informação consiga ter essa informação já sintetizada, agrupada e já sintetizada para poder, então, usar ela. Então, a ideia da revisão sistemática e da meta-análise é dar o peso de cada estudo e dizer o quanto que ele contribui para uma conclusão de um profissional que está fazendo, então, uma tomada de decisão baseada em evidências. Quais estudos a gente vai incluir, então? Aqui, tocando agora nesse ponto que eu estava falando em relação a quais estudos são disponíveis, né? Se eu fosse pensar na maneira ideal de fazer uma meta-análise em relação a uma resposta clínica, em fazer uma meta-análise em relação a uma resposta clínica, eu incluiria apenas estudos randomizados controlados, que são estudos de maior qualidade em termos da medicina baseada em evidências. Mas, eventualmente, se eu vou querer avaliar, por exemplo, algum prognóstico ou algum desfecho outro a longo prazo, né, que não diretamente relacionado, eu posso usar, por exemplo, um estudo de corte, que é uma boa qualidade científica, né? Se eu estou querendo fazer uma resposta a uma pergunta que não tem estudos de tão boa qualidade, eu posso usar, então, estudos de caso-controle, série de casos e tal. Então, aí eu posso usar outros tipos de estudos para fazer, então, a minha revisão sistemática ou a minha meta-análise. Mas, se eu tenho estudos controlados randomizados, para eu chegar a uma resposta à minha pergunta, eu devo incluir estudos randomizados controlados para aquela pergunta que tenha esse tipo de desenho de estudo sendo feito em relação a ela. Então, aqui a pergunta que eu fiz lá no início para vocês. Qual que é a diferença em relação da meta-análise em relação à revisão sistemática? A revisão sistemática é a simples inclusão e análise de todos os estudos relacionados ao tema que eu estou perguntando, a minha pergunta, de acordo com os critérios que eu propus. Então, se eu quero responder em relação ao laser na incontinência urinária, e eu quero usar, então, e nesse caso eu tenho estudos randomizados controlados, vamos levar em consideração que tenha, eu vou incluir todos os estudos randomizados controlados em relação a laser em incontinência urinária que foram publicados nos últimos 20 anos ou 30 anos. Então, isso é uma revisão sistemática. Nem toda revisão sistemática vai permitir meta-análise. Meta-análise é o juntar os dados desses estudos e avaliar de uma maneira quantitativa. Então, eu vou usar um método estatístico para juntar os dados de um estudo com o outro e ter uma conclusão em termos estatísticos da soma desses resultados. Aí vocês vão dizer, tá, Lucas, mas quando que eu não vou poder meta-analisar, então? Uma das situações que vocês não conseguem meta-analisar é quando os desfechos são medidos por fatores diferentes. Vamos falar de incontinência urinária, porque a gente está falando aqui de uroginecologia. Por exemplo, digamos que eu tenha 5 estudos de laser com incontinência urinária, certo? Estudo randomizado de laser com incontinência urinária. Um avalia
a qualidade, o desfecho principal é a qualidade de vida relacionada à incontinência urinária, o outro é a satisfação subjetiva da incontinência urinária da paciente, o outro é o diário miccional, o outro é um questionário específico de incontinência urinária, uma pontuação específica, e o outro é uma avaliação do examinador que fez a entrevista da paciente em relação à impressão dele em relação ao resultado. Então, eu tenho incontinência urinária, laser, em todos os estudos, todos são randomizados, mas cada um avalia o meu desfecho, que é a incontinência urinária, de uma maneira diferente. Não tem como eu juntar esses estudos, né, as pontuações desses parâmetros e tomar uma conclusão em relação a essa informação. Porque um fala de qualidade de vida, o outro fala de uma pontuação, o outro fala de uma coisa subjetiva, o outro fala de uma coisa objetiva. Então, não tem como eu juntar isso num número e dizer que percentualmente aquilo representa a mesma coisa. Então, essa é uma das situações em que a gente faz uma revisão sistemática e não consegue meta-analisar, porque eu não consigo agrupar esses resultados num número que seja o mesmo para todos eles. Então, isso é uma das razões que a gente não consegue meta-analisar. Algumas vezes, então, nem toda revisão sistemática é uma meta-análise. Muitas são só revisão sistemática, outras, né, são revisão sistemática com meta-análise. Algumas vezes eu posso até fazer uma meta-análise sem ter que sejam incluídos todos os estudos que entraram na revisão sistemática. Eu posso, por alguma razão, por exemplo, eu consegui meta-analisar, dos 20 estudos, eu consegui meta-analisar 10, porque os outros 10 usavam, estou falando no desfecho especialmente, mas em outras situações, tá? Os 10 usavam desfechos diferentes, 10 deles, né? E outros 10 usavam o mesmo desfecho. Então, eu meta-analisei 10 dos 20 estudos, mas a revisão sistemática incluiu 20 estudos. Então, eu posso, na minha descrição, no meu artigo, fazer só a meta-análise e publicar só a meta-análise dos 10 estudos que usaram o mesmo desfecho. Então, aí eu teria uma meta-análise específica daquela situação e a revisão sistemática, que incluiria os outros estudos, talvez eu não fosse levar nos meus resultados, porque poderia só confundir a minha ideia, que foi a ideia de apresentar, então, aqueles estudos que tinham o mesmo desfecho. Entenderam a diferença? Talvez aqui fique mais fácil de entender. Aqui são dois gráficos. Esse é de um estudo que a gente publicou em 2018, o da direita, e o da esquerda é de um estudo de 2020, publicado em 2020. Qual desses gráficos, dessas tabelas, vocês acham que é de revisão sistemática e qual vocês acham que é de meta-análise? Da esquerda é meta-análise. Perfeito. E o da direita é uma Também revisão acho. sistemática. Muito fácil de ver isso. Olhem aqui. Aonde, nesse caso, foi por desfecho, tá? Olha ali, ó, Outcome Measures, no da direita. Trauma pélvico macroscópico, avulsão do elevador do ânus, trauma do esfíncter anal, períneo intacto, taxa de episiotomia. Os desfechos são completamente diferentes. Não tem como eu agrupar os resultados de desfechos diferentes. Enquanto aqui, todos os desfechos são em relação à incontinência fecal. Então, eu consigo juntar todas as minhas pacientes. Então, ao invés de eu ter lá o número de eventos de cada estudo, eu tenho o somatório de eventos. Então, eu vou somar os eventos e vou somar o número de pacientes para depois recalcular se aquilo tem ou não significância em estatística a partir do peso que cada um dos estudos tem, de acordo com os parâmetros que eu determinei para cada estudo em relação ao seu peso. Não sei se vocês entenderam. Eu tenho fundamentalmente o mesmo desfecho, que é a incontinência fecal. Isso é fundamental. E aí eu vou dar um peso para cada estudo, de acordo com a maneira como ele foi feito, e vou, então, somar os desfechos dele, tanto na questão de número total de pacientes, quanto número total de desfechos, para chegar numa resposta conjunta, que é algo que vocês veem aqui. Ó. Então, esse primeiro estudo não mostrou diferença estatística em relação à incontinência fecal. Certo? Que é esse do Mohamed. Esse do Ugwu mostrou diferença. E esse do Labreck também, não, esse não mostrou.
certo? E aí o somatório disso aqui vai nos dar esse losango que vocês veem aqui, que soma os desfechos e o número total de pacientes para chegar a uma conclusão, então, estatística, uma conclusão em termos de resultado de grupo, e não uma conclusão individual. Na revisão sistemática, eu tenho conclusões individuais. Então, na descrição dos resultados, eu vou descrever cada um dos resultados e depois, na minha discussão, que eu vou analisar isso. Dizer o que cada estudo falou em relação a cada um dos seus desfechos. Na conclusão, na discussão desse estudo, que é uma meta-análise, eu vou dizer que a conclusão do grupo é essa. E nessa eu vou dizer que a discussão individual de cada resultado é determinada. Então, aqui eu estou vendo todos os estudos sobre o tema de uma maneira separada, chegando a conclusão em relação a cada ponto avaliado. E aqui eu estou vendo todos os estudos sobre o tema da mesma análise, do mesmo desfecho, da mesma maneira, e chegando a uma conclusão de grupo. Isso é meta-análise, isso é revisão sistemática. Pode falar, Giovana. Uma meta-análise sempre é seguida, aliás, vem depois de uma revisão sistemática? Sim. Quando tu faz a meta-análise, tu fez previamente uma revisão sistemática. Tá. Mas nem toda meta-análise obrigatoriamente vai ser descrita, vão ser trabalhados todos os dados que foram encontrados na revisão sistemática. Tu pode pegar só aqueles dados que tinham o mesmo desfecho. Então ela vai meta-analisar o que tinha o mesmo desfecho. Tu encontrou vários outros estudos na revisão sistemática, mas na hora de fazer o teu artigo, só os que eram meta-analisáveis. Sim. Então, isso vai ser uma meta-análise. Partiu de uma revisão sistemática, mas nos teus resultados, tu trabalhou só com a meta-análise. Perfeito. Entenderam? Sim. Sim, prof. Está acordado ainda, entendeu? Então, aqui eu quero entrar no que vocês devem fazer, o que vocês vão fazer. Então, eu coloquei esses slides introdutórios para dar uma ideia do todo, né? Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, qual a situação disso no contexto atual, né, da medicina baseada em evidências. E aqui eu tentei direcionar mais como fazer, né? Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa que tem que fazer, quando fazer uma revisão sistemática, é se perguntar qual é a questão que eu quero responder. Então, por exemplo, eu quero responder qual é o melhor tratamento para prolapso genital em pacientes acima de 80 anos. Então, essa é a minha pergunta. Ou qual a eficácia do pessar para prolapso genital ao longo do tempo? Ou qual a adesão ao pessar para prolapso genital ao longo do tempo? E a partir da pergunta, que eu vou dar a sequência nos próximos passos. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, e acho que isso vocês vão ter que talvez se reunir, ou a gente se reunir com vocês, é fazer a decisão de qual a pergunta que a gente vai se fazer. Isso pode mudar, porque a gente pode fazer uma pergunta que a gente não acha a resposta. E a gente talvez tenha que voltar atrás e refazer essa pergunta. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai voltar atrás. Então, a primeira coisa é tomar uma decisão em relação a qual a pergunta que eu quero responder. A partir da pergunta, eu vou ter que definir quais os estudos que eu vou incluir. Então, definir os critérios de inclusão e exclusão de acordo com a pergunta que eu fiz. E aí o que se usa e que deve ser descrito quando a gente for fazer o material e métodos desse artigo é o sistema PICO, né, que é a paciente ou o problema que eu tô avaliando, a intervenção, né, que é o I, seria a exposição a ser considerada, o tratamento, os testes, né, se é um tratamento, se é um teste. O controle, ou que é o C, né, que é o controle ou o grupo de comparação, no caso de placebo, né, ou cuidado padrão, e o desfecho de interesse, que desfecho que eu estou avaliando. Isso é a segunda coisa que a gente tem que pensar, então, quais os critérios que eu vou usar para incluir e para excluir pacientes. E aí, a gente entra numa fase que é uma fase que é permissível voltar ainda. Né? Então, eu só fiz uma pergunta, defini meus critérios, e vou fazer uma pesquisa inicial numa plataforma ampla. Né? Em geral, a gente usa a PubMed nesse momento. Então, eu tenho lá meus critérios de inclusão e exclusão, eu tenho a minha pergunta, e eu vou no PubMed ver o que tem de informação em relação à minha pergunta, para ver se aquilo é possível de fazer uma revisão sistemática. Certo? Então, digamos que seja, eu quero saber se o pessário vai durar ao longo do tempo. Essa informação, se as pessoas ficam com o pessário ao longo do tempo. Então,
eu vou incluir artigos do tipo ensaio clínico randomizado e artigos de coorte, né, em pacientes que usam Pessary. Vou colocar isso no PubMed, né, com os meus MASH terms, e vou ver se eu tenho estudos randomizados ou estudos de coorte com esse tipo de avaliação. Se eu tenho, eu vou dar o passo seguinte. Se eu não tenho, aqui eu ainda posso voltar e refazer minha pergunta e definir de novo meus critérios de inclusão e exclusão. Então, eu tenho lá 5 estudos, 10 estudos, eu acho que isso já é interessante para fazer uma revisão sistemática, eu sigo o meu estudo daqui em diante. Não encontrei um estudo, ou 2, ou o estudo não tem boa qualidade, eu vou aqui voltar, refazer minha pergunta e refazer a minha avaliação preliminar. Certo? Bom, tem os estudos. O meu passo seguinte é ler o Prisma. Vocês vão ter que ler o Prisma. Todas as boas revistas de publicação hoje em dia usam o Prisma como referência para descrição de revisões sistemáticas e de meta-análise. Certo? Então, vocês vão entrar no site lá onde fala do Prisma, né? E aí tem o Prisma Statement e tem essa maneira, o chart, né? Que é uma maneira de descrever os estudos que são incluídos em revisões sistemáticas e meta-análise. Isso aqui está disponível, tudo online, tudo gratuito, certo? Então, aqui como é que funciona? Os passos, né? Então, lá vai explicar para vocês como fazer, então, a identificação inicial, né? A remoção dos artigos por serem duplicados, por serem por outras razões, né? Então, aqui tem que ser descrito exatamente assim, o número de artigos que foram contados inicialmente, os que foram excluídos inicialmente, quantos foram revisados, quantos foram excluídos em cada momento, né? Quantos foram acessados e tal, quantos excluídos e por qual razão, e até chegar nos estudos que vão de fato ser incluídos, que são esses que estão aqui embaixo. Então, esse fluxo é obrigatório para a publicação. Então, a partir do momento que vocês definiram que a pergunta que vocês têm em relação ao tema tem artigos de boa qualidade, vocês então vão acessar o Prisma para entender como que vai ser feita então essa busca e como vocês vão registrar. Isso é super importante, tá? Desde o início vocês lerem, porque senão o que acontece? A gente chega lá nos seus 20, 30 artigos e vocês nem lembram mais quantos vocês tinham na avaliação inicial. E aí depois para retomar é mais difícil, né? E quantos foram excluídos em cada momento, né? Então isso é muito importante, ir para o Prisma, acessar o Prisma, para ver como fazer esse passo a passo e para não esquecer de cada um dessas exclusões que são feitas ao longo do processo de realização da revisão sistemática ou da meta-análise, de acordo com o que a gente for encontrar. O segundo passo, depois de ler o Prisma, é registrar a revisão sistemática no sistema Próspero, que é um sistema bem fácil de fazer também, tem uma série de perguntas, mas é bem fácil. Ele deve ser registrado antes de iniciar, de fato, né? Então, depois da avaliação preliminar, depois de ler o Prisma, se faz o registro no Próspero, que é também gratuito. Vocês entram lá no Próspero, no site do Próspero e fazem o registro da revisão sistemática. Vai perguntar, vocês vão ver lá as outras que já estão em andamento, para ver se é muito parecido com o que vocês estão fazendo e tal. E aí vocês vão ter que fazer uma resposta de uma série de perguntas. O que vocês estão fazendo revisão sistemática? Então é um registro que é exigido por a maioria das revistas científicas de boa qualidade que aceitam, então, revisões sistemáticas e meta-análise. Então, depois de ler o Prisma e ver como vai ser feito a entrada e saída dos estudos, vocês registram o estudo no Próspero, para daí sim iniciar, então, o processo. O primeiro passo, então, é a escolha da base de dados. A partir, então, dos registros e da leitura do Prisma, é a escolha das bases de dados que vão ser usados, né? As palavras-chave e os MASH terms que vão ser utilizados para fazer, então, uma busca da minha pergunta, certo? As bases de dados, em geral, utilizadas são o PubMed e Embase, né? As mais utilizadas, né? Mas, em geral, na América Latina, muitas vezes a gente inclui também o Lilacs como uma base de dados. Existem várias outras bases de dados que vocês podem acessar e podem escolher, né, para fazer a pesquisa de vocês, mas essas 3 eu acho que são básicas e a gente deve incluir, independente de qual tema a gente for utilizar. Então, aqui, então, é o lugar onde vocês vão procurar. São as 3 bases de dados onde vocês vão procurar artigos em relação àquele tema. A gente pode, eventualmente, usar outros, mas essas 3 são as mínimas. E aí, são feitas as divisões de tarefas. 2 ou 3 autores são selecionados para pesquisar nas bases de dados
de maneira independente, que isso é o que está no Prisma, então isso aqui eu estou colocando já é de acordo com o Prisma, os artigos de acordo com os mesh terms e com as palavras-chave, onde vão ser encontrados, então, os títulos. Isso é aquele primeiro dado do Prisma lá, que é colocar lá os mesh terms e, e as palavras-chave e chegar num número X de artigos. Cada um dos autores vai chegar num número de artigos. E aí a gente depois vai ter que ver um número que chegou-se de artigos para depois ir excluindo ao longo da revisão. Certo? Então, 2 ou 3 autores fazem a busca nas bases de dados, chegam ao número de artigos e leem, então, os títulos dos artigos. Na leitura de títulos, vão ser excluídos artigos de acordo com os critérios de exclusão, e a gente vai chegar, então, a um número X, isso tudo está no Prisma, tá? Mas eu dividi aqui para facilitar o entendimento de vocês. Que são os artigos em que a gente vai ler os resumos. Então, 2 ou 3 autores, independentemente, sempre independentemente, porque daí cada um vai ter a sua análise, cada um vai ser a maneira de... Todos têm acesso aos parâmetros de inclusão e exclusão, e todos fazem a sua interpretação dos parâmetros e chegam, então, aos artigos de acordo com os títulos selecionados. Então, vão ler os resumos e vão chegar, então, de maneira independente, aos textos completos a serem avaliados. E aí, a terceira etapa é a análise dos textos completos, onde, de novo, a gente vai ter a exclusão de mais alguns artigos de acordo com os nossos parâmetros de inclusão e exclusão. Então, esses são os 3 passos básicos de uma revisão sistemática. A pesquisa dos mesh terms e palavras-chave para chegar nos títulos, a revisão dos títulos para chegar nos resumos, e a revisão dos resumos para chegar nos textos completos, e aí, então, a revisão dos textos completos para chegar nos trabalhos que vão ser incluídos nessa revisão sistemática, que pode, então, depois ser meta-analisada ou não. A partir do momento em que a gente tem, então, os trabalhos que foram incluídos de acordo com todos esses passos, já registrado no Próspero, já feito o fluxo de acordo com o fluxo do Prisma, a gente tem agrupa, então, os dados de acordo com o desfecho comum em tabelas. Certo? Então, pega o desfecho, agrupa em tabelas. Faz análise descritiva dos dados, vai descrever o dado de cada artigo, revisando, então, identificando o que tem de fragilidade, o que faltou de dado no material e método daquele artigo, o que é possível, que tu precisa de informação adicional. Algumas vezes tu pode mandar um e-mail para quem escreveu o artigo, pedindo para que aquela informação que não está descrita no artigo, né, se aquela informação é importante para dar o peso que aquele artigo deve ter. E caso a gente tenha, nesse momento, nessa análise descritiva, artigos que usem scores ou ferramentas iguais para medir o desfecho, a gente, então, parte para a meta-análise. A partir da meta-análise, então, a gente vai fazer o gráfico igual como vocês viram lá no início. Se não tiver como meta-analisar, por não ter as mesmas ferramentas ou os scores de desfecho, a gente vai fazer o gráfico de tabela, como vocês também viram lá no início. E a redação dos resultados. E aí, com os resultados escritos, aí vocês fazem as outras seções do artigo. As outras seções do artigo. A introdução também pode ter sido feita antes, obviamente, né? Mas a parte, em geral, a gente parte dos resultados para fazer, então, o resto do artigo. Não é proibido, obviamente, fazer antes, né? A introdução, material e métodos, né? Mas eventualmente, né, muitas vezes a gente acaba pegando os resultados e depois fazendo a discussão, obviamente, depois, e as outras partes, eventualmente, também podem ser feitas depois. Ficaram com alguma dúvida? Eu tenho. Eu também. Pode ir, Gi. Prof, eu dei uma lida e daí falava, assim, que uma das coisas que podia se fazer, além da busca, ir atrás de publicações, assim, muito chaves daquele assunto e tal. E daí eu fiquei me perguntando se essas publicações não entram nessa seleção por mesh terms, como que a gente inclui elas, ou então publicações mais antigas,
que talvez não estejam na faixa de tempo que foi determinada? Uma vez que, em geral, para essa meta-análise, a gente usa ensaios clínicos randomizados, são todos trabalhos publicados depois dos anos 80. Né? Então, a gente, em geral, não tem problema para... Depende do que tu está avaliando, né? Mas a gente está avaliando aqui, provavelmente a gente vai fazer com ensaios clínicos randomizados e com coortes e tal. Então, essas publicações são certamente depois dos anos 80, porque antes disso nem se falava muito em ensaio clínico randomizado, nem se faziam, né, ensaios clínicos randomizados. Então, esse problema em relação ao tempo, em geral, a gente não tem quando a gente está trabalhando com essas informações, no caso do que a gente está se referindo aqui. Em relação a artigos-chave, se trata naquelas publicações de sociedades científicas, né, que às vezes não são publicadas em revistas científicas, né? Então, por exemplo, alguns consensos, algumas publicações de sociedades, tipo American College of Obstetrics and Gynecology, né? Então, essas publicações, em geral, o que se faz é buscar direto no próprio site das sociedades científicas da área, para ver se tem alguma publicação em relação àquele tema, né? A maioria das vezes elas também são publicadas em revistas científicas, então acaba caindo dentro do PubMed, do Embase, né, da busca de vocês. Mas, eventualmente, né, é interessante que se incluam, sim, a busca em sociedades de especialidade, para ver se lá também não tem alguma publicação do tema, né, que não tenha sido feita numa revista científica indexada. Tá bem, obrigada, prof. Prof, cada assunto do projeto Guarda-Chuva vai ter uma revisão sistemática. Não sei, isso é quando a diz. Não sei, a gente estava falando de pensar, eu acho, mas a gente pode pensar. É bastante trabalho, viu? Eu acho que tem que fazer uma de cada vez, minha opinião, tá? Porque é isso, dá trabalho, viu, gente? Vocês viram, né? Trabalho. Dá trabalho, Sim, dá sim. trabalho. É por isso que eu pergunto, porque se cada uma tiver... Por exemplo, eu estou fazendo da urodinâmica, a Gi está fazendo do PESAR, daí tem da cistoscopia,